Muito bem, sejam todos bem-vindos ao curso Ciência Política e Guerra Cultural. O curso trata-se, acima de tudo, e propõe-se a ser um guia completo de estudos para proteger sua mente, tá bom? Esse seria tipo um subtítulo. Nesse curso, vamos encontrar diversas ferramentas que vai conduzir você a ter uma mente e um posicionamento mais correto possível, tá? No sentido de ser oposto aos movimentos do socialismo. O curso de Ciência Política e Guerra Cultural, ele tem como base principal a Bíblia, certo? No que se diz a respeito das pautas polêmicas que ocorrem dentro da própria política. A Bíblia é o nosso guia de fé e regra e prática. Todavia, o esboço histórico, político e social, tá? Ele tem uma bagagem e uma envergadura ou uma espinha, né? Do Olavo de Carvalho. Futuramente iremos, dentro dos temas que vamos discorrer aqui, trazer as contribuições para a política do Brasil a respeito da vasta literatura do professor e falecido Olavo de Carvalho. Então, quero dizer também, a princípio, que esse estudo não é uma apologia ao Olavo de Carvalho, pois eu digo assim, porque tem muitas pessoas que são opostos ao pensamento de Olavo de Carvalho, tá bom? Mas é apenas no que diz respeito ao aspecto histórico, político, no que se refere a um curso de ciência política, tá bom? Então esse é meu principal pensador que me influenciou a estudar e a planejar esse curso, tá bom? Então cada curso tem um teórico. Todavia, não só vai ser esse teórico que assim no futuro iremos discorrer sobre ele, não. Vai ter muito mais pessoas dentro das teorias e dos autores sobre o tema, a temática política, certo? Eu vou dar apenas um exemplo aqui a vocês de principais autores. Obviamente esses autores não, a maioria deles não tem tanto peso quanto o Olavo de Carvalho. Para mim, o Olavo de Carvalho realmente foi inacreditável, né? Mas enfim, mas para fins didáticos, esse curso é um curso de formação, de educação formal, tá? Não tem vínculos com movimentos, né, nem sociais e muito menos políticos, tá? Pois defendemos, essa é uma perspectiva desse curso, defendemos apenas a concepção do conservadorismo, que nunca foi uma ideologia. Bem, além do Olavo de Carvalho, nós podemos destacar autores que também contribuíram de maneira positiva e negativa, tá? Por exemplo, José Bonifácio de Andrada e Silva é um outro teórico, tá? Um outro exemplo que eu poderia aqui citar a vocês sobre esse aspecto, né, de um pensamento político brasileiro é o Visconde do Uruguai ou Paulino José Soares de Souza. Também nós teremos Antônio da Silva Jardim, certo? Também podemos dizer Rui Barbosa de Oliveira, são críticos, né? No caso do próprio Rui Barbosa, ele vai criticar o sistema eleitoral vigente, tá? Na época dele, certo? Um outro exemplo que nós podemos destacar, que depois nós vamos apresentar a vocês, é o Gaspar Silveira Martins, tá? Um outro exemplo também é Aureliano Cândido Tavares Bastos, certo? Ele vai defender basicamente a separação do Estado da Igreja, bem como a liberdade religiosa, inclusive com a imigração de protestantes, certo? Tudo isso a gente vai ver mais adiante. Também temos
Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, ele é também um exemplo. Alberto de Seixas Martins Torres, certo? E esses são alguns exemplos, personalidades que nós estamos apenas trazendo aqui no começo desse nosso vídeo, certo? Então tá feito aqui as primeiras ressalvas, tá? Dando aí a primeira boa-vinda a vocês. Esse primeiro vídeo é uma apresentação geral, vamos abranger uma coisa mais geral. Os slides vai ser posto no Telegram, tá? Primeiro vai o vídeo, a videoaula, e depois nós vamos enviar os slides. Todos os slides que nós fazemos aqui vocês vão receber. E posteriormente nós vamos enviar o PDF, tá? De alguns livros que nós usamos, consultamos e vamos debater esses livros para vocês. Tive um problema muito grave no meu notebook, tá? E quebrou, eu peguei outro, mas também está com defeito. Mas eu vou conseguir recuperar esses PDFs e enviar para vocês o quanto antes, ainda essa semana. Pronto, mas também eu quero chamar a sua atenção para o fato de você fazer não simplesmente uma escolha. Você não só escolheu um curso, você fez mais do que escolher um curso, você se decidiu. Então a decisão de estudar conosco, tá? Aqui no IBTEC, realmente foi não somente uma decisão, foi não somente uma escolha, foi uma decisão. Por isso que eu digo que decisões e escolhas, tá? Elas são diferentes, tá? E elas não podem ser confundidas. E principalmente dentro do que os políticos e a ciência decide e escolhe, né? Você decide por uma ideia política, por exemplo, você escolhe. Então não pode ser confundida essas questões, pois são coisas que vão perturbar a própria alma. Então a escolha desse curso realmente demonstrou, acima de tudo, não só a questão de algo importante, mas uma decisão definitiva. Então meus parabéns a você que está aqui estudando conosco. Realmente é um prazer, uma satisfação. Esperamos passar para vocês o melhor, tá? Vamos estudar as coisas ocultas do movimento socialista para depois refutá-los, trazendo dentro do aspecto histórico, tá bom? Quando falamos de decisões e escolhas, falamos que as decisões realmente são aquilo que vai nos conduzir a concluir um fator. E nessa decisão nós encontramos 3 fatores importantes que realmente estão dentro do nosso curso. O fator social, ou seja, quando você está estudando o curso Ciência Política com ênfase em Guerra Cultural, você está demonstrando uma decisão de vida, não conduzindo você a um movimento social, mas a um fator social, não é que por quê? Quando você estuda ciência política e guerra cultural, você nessa decisão acontece a seguinte questão, que é o fator social. E nesse fator social surge uma pergunta: quem será afetado com a minha decisão? Então, a partir do momento que você toma a atitude de estudar a ciência política, sabendo que isso acompanha todas as sociedades, tá? Todas as sociedades. Também existe o fator político, que é o prisma que eu poderia dizer a vocês. Nesse fator político também surge uma outra pergunta, pois isso faz parte da sua decisão de estudar o curso de Ciência Política e Guerra Cultural. Ou seja, dentro desse fator político, existe a pergunta: quem tenho de enfrentar depois? Depois que eu concluir o curso, tá? Depois que eu passar por todo esse trabalho, essa dedicação, o que vou enfrentar no futuro? O último é o fator histórico, que sempre vai acompanhar cada um de nós na vida após a morte e depois da morte também, que é o fator histórico. E também nesse fator histórico, como resultado da sua decisão, o que vai ficar registrado no seu tempo, o que realmente vai conduzir, me identificar dentre a multidão, o que vai me destacar
o que vai lhe contribuir ou o que você vai contribuir para a sociedade, para a história da sociedade, né? Através do curso Ciência Política e Guerra Cultural. Então, esse é um guia completo de estudo para proteger sua mente, tá? Lá na frente você vai entender muito bem o que nós queremos dizer com isso. Os movimentos socialistas, tá? Eles visam realmente dominar, escravizar a mente das pessoas. É por esses motivos que surgem tantas variedades ou variações ou desdobramento do marxismo cultural. Porque isso tudo faz parte de uma organização, de um projeto, de uma nova ordem social, de manipulação da mente, de desinformação, de mentiras, de enganos. Então, realmente, o curso é um curso pesado. Mesmo que você não saiba nada, esse curso vai ser o guia. É o que eu digo a você, é o guia. Independentemente se você sabe alguma coisa ou tem noções de outro tipo de compreensão a respeito do tema, esse estudo, esse curso, vai te conduzir a algo que jamais em faculdade nenhuma você vai ouvir isso, tá bom? Deixa eu ver aqui uma questão aqui, se eu consigo achar, tá? Algo muito importante do que eu estou dizendo aqui, apenas uma citação. Se eu não conseguir achar, lá na frente eu vou transmitir para vocês. É assim, então, quando eu digo proteger sua mente, é porque as ideologias elas vão funcionar não apenas como uma concepção mental, mas como uma regra para a vida. É como se as ideologias fossem o oposto aos 5 lemas da reforma, entendeu? Mas também a pessoa que adere a um movimento ideológico ou uma ideologia, ela não é um idealista, tá? Ao contrário, as forças do socialismo, do comunismo e dessa guerra cultural, elas vão defender ideias que não possam ser refutadas dentro do plano histórico e nem das ideias. É por isso que, quanto mais você consegue comprovar que as teses do marxismo estão erradas, mais eles conseguem, de uma forma insana, acreditar no marxismo. Então é como se o próprio cristianismo, a própria filosofia grega e o direito romano desse combustível a eles. Está entendendo? Mas isso não acontece na prática. Isso não está no mundo real. Apenas no mundo ilusório. Então, de fato, nós podemos entender que a palavra ideólogo, uma pessoa que é um ideóloga, trata-se de um militante, de uma militância. Ele vive para isso. Mais adiante nós vamos realmente trabalhar mais essas questões. Mas só para vocês terem ideia do quão pesado é tudo isso. Não vai ser fácil, vai ser um pouco cansativo, um pouco realmente extensivo. E realmente o curso promete muita coisa interessante para vocês, tá bom? Vamos agora dar uma olhada aqui no nosso sumário, tá bom? Que esse vídeo aqui é a primeira videoaula de apresentação, tá certo? Onde você vai ver o que vai ter no curso durante o ano todo, vai ser um ano de curso. Então o que vai acontecer nesse meio tempo, né? E o que você vai fazer, tá bom? Pois bem, deixa eu ver aqui, pronto. Assuntos abordados nessa apresentação. Primeiramente, sejam bem-vindos. Informações gerais do curso. Ponto 2. Você vai saber o que nós vamos estudar no módulo 1 e no módulo 2. 3. Notas e aprovação. Como vai ser a nota e como vai ser a minha aprovação. 4. Filmes de teor ideológico da esquerda comunista. Então vai ser muito importante a gente entender que existem filmes que são feitos e nesses filmes você consegue compreender bem algumas teses comunistas, tá bom? O objetivo do curso, objetivo geral, objetivo específico, realmente uma coisa mais importante também é as bibliografias e os livros que serão abordados no curso, tá? Muitos deles você vai receber em PDF, tá certo? Gratuitamente.
e outros vocês vão precisar comprar, tá bom? O valor do curso continua a R$ 60, mas tem uma ressalva, uma observação. Os preços dos cursos podem alterar para os novos alunos nas próximas turmas, ok? Então quem entrou agora para R$ 60, tá? E talvez na segunda turma que abrir, o preço vai aumentar, certo? Então se você entrar na segunda turma, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, pode entrar por promoção ou e receber um aumento da taxa cobrada, tá bom? Aqui apenas se for para a primeira turma, certo? Bem, quanto tempo você vai estar disponível? Durante um ano você vai ter acesso aos vídeos, PDF e aos slides, todos eles, tá? Então, realmente é um guia completo sobre ciência política com ênfase na guerra cultural. Então, não é só ciência política, não é só sobre política, mas a gravidade de como a cultura e a política estão vista nessa guerra cultural. Esse é, além de um curso, um projeto de educação formal que visa oferecer ferramentas antimarxistas, tá? Contra as inumeráveis ideologias de cunho político da atualidade. Mas assim, essas ferramentas que você vai receber, elas não são para você ficar realmente um ataque contra o ser humano, mas apenas no mundo das ideias você vai conseguir trabalhar e também se comunicar. A coisa mais importante é você se comunicar com o oposto e mostrar a verdade em amor. Eu trago um exemplo para vocês no que ocorreu mês passado, não, nesse mês ainda, né? Acho que foi no dia 4, mais ou menos. Eu tive um mini debate com 3 esquerdistas aqui na estação do Recife, em Pernambuco. E eu demonstrei que as teses que estavam trabalhando no seu jornal que estavam vendendo eram totalmente infundadas e Marx não dizia nada do que estava sendo divulgado por eles, pois tratou-se de uma desinformação, de uma meia-verdade para enganar o público que não conhece nada do que nós estamos apresentando a vocês. Então, essas pessoas não querem realmente conhecer a verdade, elas querem apenas enganar e continuar nessa tortura enganosa, tá? Com palavras bonitas, mas com frutos da morte e das trevas. Então, esse nosso projeto não visa fazer pessoas que vão odiar o comunismo, tá? Não é esse o fator, não é esse a perspectiva, não é esse o nosso objetivo, pois muitos podem entender dessa forma. Ao contrário, ser antimarxista é, acima de tudo, uma pessoa que se preocupa com a verdade no que diz respeito a todas as estruturas da realidade, principalmente da cultura e da política, onde nós vemos que o marxismo, o socialismo, o comunismo é algo sombrio e oculto, tá? É algo satânico. Bom, no próximo slide agora vamos ver o seguinte. O curso Ciência Política, além de trazer longos comentários, também oferece gratuitamente materiais de PDF. Temos também a tutoria, onde você pode enviar suas perguntas acerca da aula dada. Então, você entra em contato no meu WhatsApp, que é o 819-8870-9867, para vocês fazerem as perguntas e depois a gente responder a vocês. Requisito mínimo para ter concluído. Qual o requisito necessário para entrar nesse curso? Ter o ensino médio completo, certo? Início das aulas dia 7/6, tá? 2022. Está sendo posto lá hoje no Telegram. No final do curso você recebe certificado, nota e os nomes das aulas que você estudou. Uma observação importante, por favor, as dúvidas a respeito do pagamento devem ser enviadas para a escola IBTEC e comunicar ao diretor, tá bom?
Módulo 1 vai durar 6 meses, mais ou menos, certo? Então, nesse módulo 1, nós vamos estudar o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a introdução à ciência política e teoria geral do Estado. Então, vamos fazer uma apresentação específica do curso. Iremos aprofundar essas aulas. Pretendemos estabelecer 10 a 7 aulas. Isso é apenas um dado numérico, tá bom? Para a gente ter uma noção. Segundo, sociedade e cultura. Nós vamos estudar sociedade e a cultura, tá? Apresentações sobre as definições que as ciências sociais estabeleceram sobre sociedade e cultura. A origem do Estado. Qual é o papel do Estado? Qual a origem do Estado? Qual é o dever do Estado, né? O inimigo oculto. Quem é esse inimigo? Quem é o verdadeiro inimigo do povo? Quem é esse inimigo oculto? Próximo estudo. Armas para o combate. Quais armas usar e onde usar? E que tipo de armas serão essas que nós vamos aprender a utilizar todas as vezes que nós tivermos esse estudo? Aí vamos falar depois sobre a guerra cultural. Estamos sendo parte de uma engenharia social. O que será isso? Querem controlar nossa mente? Por onde evitar isso? E como isso acontece? Elementos constituintes do Estado. Ok? Tudo isso nós vamos ver aqui e você vai receber materiais sobre esses assuntos. Módulo 2, vamos ver a evolução do Estado, o poder do Estado, forma de governo, o Estado na política grega, o Estado na teoria política de Maquiavel, o Estado na teoria contratualista, as 4 etapas para dominar o globo terra, principais mentiras do socialismo, pode um cristão ser socialista? Jesus era comunista? O ABC do comunismo? O comunismo é uma religião? O que é o movimento feminista? Então esses são os módulos, tá bom? Para vocês. Aqui já seria o último módulo, né? Faltando 6 meses. Então, aqui são os conteúdos que nós vamos abordar. Pode haver uma pequena variação de tema, com ênfase maior em um outro tema, e eu talvez não tenha tanta abrangência, mas esses serão o que vai nos conduzir, tá bom? Depois nós vamos ter também dicas de filmes, tá? Que vão te ajudar a enxergar melhor todo o assunto. Filmes de teor ideológico, tá? No sentido da política e da cultura. A seguir, uma lista completa com material adicional para observações e pesquisa. Então, esses filmes vão servir para vocês não simplesmente assistir, mas para criar uma reflexão, tá? De como o comunismo consegue sobreviver no decorrer de tanto tempo, tá? Aqui eu estou trazendo 9 filmes a vocês. Eu confesso que não assisti todos, mas a grande maioria aqui assisti. Primeiro, Salt. É inacreditável esse filme, para mim é o melhor de todos, tá? Tá em primeiro lugar aqui. Rock Balboa 4, também um filme espetacular. Terceiro, Ana, O Perigo Tem Nome. Agente da UNCR, Operação Red Power, Partida Fria, Operação Overlord, muito bom esse, e Rede de Mentiras, também sensacional. Todos esses têm a ideia de comunismo, socialismo, de manipulação, de infiltração, de espionagem. Vocês vão gostar. Proposta e finalidade e objetivo do curso. Uma coisa é certa, podemos fazer o mundo melhor, mas não podemos deter o fim do mundo. Fato é que nós que acreditamos na Bíblia, principalmente no livro de Daniel e no Apocalipse, falamos sobre as grandes políticas, as grandes civilizações, as profecias, falam de um período tenebroso do reinado político do anticristo e tudo mais. Por isso que eu digo assim que podemos impedir muitas coisas erradas das políticas marxistas, mas não podemos impedir o fim do mundo, tá certo? Objetivo geral do curso: conhecer e apresentar literatura teórica sobre o Estado e a guerra cultural, ser uma pessoa sábia por meio do conhecimento, conviver em um ambiente anticristão, sem se contaminar com as várias ideologias,
nosso tempo. Ou seja, vamos aprender, vamos usar ferramentas, mas não para machucar o próximo, mas para trazer a vacina, para trazer o remédio, para trazer, né, a saúde para uma nação que está enferma. Objetivo específico: defender a fé cristã. Precisamos defender a fé cristã não simplesmente dentro da igreja, mas em todos os ambientes. A família, defender o capitalismo, defender o direito romano e defender a filosofia grega. Bom, competências a serem desenvolvidas durante o curso, tá? Ou a serem aprimoradas, tá? Caso você já as tenha. É obrigatório ler o livro texto do curso, Como Vencer a Guerra Cultural, escrito por Peter Keft. Tá? Essa é a nossa competência, a leitura, tá bom? Se você já conhece esse trabalho, esse autor, meus parabéns. Realmente é a nossa obra, uma das obras principais do curso, tá bom? Habilidades: ter condições de expor bons argumentos contra a esquerda socialista. Atitude: os alunos devem desenvolver uma reflexão crítica sobre a cultura política ou sobre a religião, baseando-se na cosmovisão cristã. E aqui já digo a vocês que aqui isso pode ser a base para o seu artigo que vai validar sua nota e sua aprovação, tá? Então vocês vão futuramente desenvolver um trabalho de reflexão sobre qualquer um dos temas abordados aqui no nosso estudo, do nosso curso. Entender. Buscamos entender qual é a origem das ideologias propagadas hoje em dia pela esquerda socialista e como essa força ideológica tem produzido morte, miséria, ódio, loucuras e emborrecimento das sociedades. Observar os males que a ideologia da esquerda tem trazido para dentro das casas, dentro das escolas e dentro das igrejas, bem como no próprio Estado. Continuar crendo na Bíblia até o fim. Então, tanto você vai iniciar esse curso, vai concluir esse curso, mas confiando na Bíblia, tá bom? O estudo Ciência, Política e Guerra Cultural vai despertar nossas almas para uma guerra no plano mental, tá? Volto a dizer, Daniel teve duas guerras que ele enfrentou e nós estamos enfrentando essas mesmas duas guerras, que é a espiritual e a cultural. Então, temos exemplos bíblicos para assim podemos continuar. Então, quais as bibliografias e livros que serão abordados no curso? Quais são os livros principais que nós temos consultados, vamos citar no decorrer do curso, tá bom? Primeiro, do comunismo, o destino de uma religião política. Segundo, Dragão Vermelho. Terceiro, o livro negro da nova esquerda. Quarto, o ABC do comunismo. Quinto, o comunista exposto. Sexto, o Estado na teoria política. Sétimo, Marxismo selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Oitavo, marxismo na contramão do bom senso. 9, como vencer a guerra cultural. 10, confrontando o feminismo. 11, famílias em perigo, o que todos devem saber sobre a ideologia de gênero. 12, os fundadores do comunismo criaram a ruína da igreja. Esse é o meu livro sobre o tema, tá bom? Tem outros, mas essa é a nossa principal vista que nós vamos trazer de uma forma ou de outra dentro dos temas trabalhados. Bem, as dificuldades serão extremas no caminho, mas não desista, precisamos seguir nossa missão. Primeiro, determine uma agenda, priorize a realidade. Oremos toda vez que estudamos qualquer assunto, pois, na verdade, a ciência em si, ela carece muito de algo anterior a ela, que é a fé em Deus. Segundo, leia e releia tudo o que foi colocado na aula. Faça anotações. Terceiro, adquira alguns dos livros recomendados. Comece sua biblioteca sobre política e guerra cultural. Então, como aqui trata-se de
de um curso de a nível introdutório e de aperfeiçoamento, certo? Então você vai receber todas as noções, todas as dicas e informações necessárias para você conseguir realmente dominar esse curso, essas informações. Por fim, eu queria fazer aqui a citação de um dos grandes filósofos, tá? Que é o Will Durant, como conclusão dessa primeira apresentação, desse primeiro contato com vocês. Ele disse o seguinte: os grandes antigos, quando queriam revelar e propagar as mais altas virtudes, punham seus estados em ordem. Antes de porem seus estados em ordem, punham em ordem suas famílias. Antes de porem em ordem suas famílias, punham em ordem a si próprios. Antes de porem em ordem a si próprios, aperfeiçoaram suas almas. Antes de aperfeiçoarem suas almas, procuravam ser sinceros em seus pensamentos e ampliavam ao máximo seu conhecimento. Que venhamos aí seguir esse sábio conselho do filósofo Will Durant, que realmente está coberto de razão e que isso realmente consiga aí trazer benefícios para nosso estudo, para a sua própria vida e para a nossa sociedade. Então, bons estudos e até a próxima aula. Deixa aqui um texto bíblico de João capítulo 14, versículo 6, Judas 1, verso 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Lembrando que daqui a pouco a gente posta o vídeo e também o material em PDF junto com os slides, tá bom? Então, são esses os materiais que nós temos oferecido. Qualquer dúvida, marque a sua tutoria. Nós temos o maior prazer do mundo para dar maiores explicações caso tenha dúvida em algum assunto aqui trabalhado, tá bom? Forte abraço e até breve. Próxima semana já vou postar novas aulas, novos conteúdos, novas informações para vocês.